Tudo bem? Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Miriam, boa noite, Cláudia. Quem mais não deu boa noite? A Liz, oiê. Boa noite, Liz. Sheila. Acho que Flavinha entrou também, né? Boa noite, Flavinha. Ivanice, boa noite. Flavinha, boa noite. Sheila, boa noite. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tá calor aí, meninas? Aqui no sul tá muito frio. Aqui em São Paulo também muito. É São Paulo, acho que chegou o vento por aí ontem, né? É. Luciana, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rai. Boa noite, Morgan. Muito frio, Sheila. O que é muito frio para carioca, gurias? O que é muito frio para vocês? Assim, 16 graus. 16 graus é friozinho, é frio, é muito frio. 20 graus. Lisandra Barcelos, você é do sul, 20 graus não é frio. Não pode ser frio para você, 20 graus. Não, mas pro carioca 20 graus já é frio. Ah, tá, pro carioca. Pro carioca 20 graus já é frio. As meninas podem falar aí no Rio. Só no Rio já é frio 20 graus. Ó, a Sheila disse que 23 já tá frio. Ó, viu? Claudinha, eu sou do sul e eu acho 20 graus já é frio. Eu tenho horror de inverno, mulher. Olha, eu vou te falar, assim, tá difícil. Ainda frio com o tempo úmido, a sensação é que tá mais frio ainda, né? Onde está nosso povo? Ieda, boa noite. Se bem que eu não me atentei a um detalhe, né, meninas? No Rio tem a serra também, né? E com certeza lá faz frio. Eu moro em Engenheiro Paulo de Frontin, perto de Miguel Pereira e Vassouras, e aqui tá muito, muito frio. No Rio. Boa noite, Elaine. O tempo em São Paulo se assemelha muito aqui à região sul também, né? Não é diferente, não. Não é tão frio, mas ainda é frio. Ju, boa noite. E aí? Tudo bem, lindona? Tudo bem? Tô aqui num frio louco. Tá muito frio. Ai, Patrícia já está ali. Oi, Patrícia. Tudo bom, querida? Tudo bem? Tudo ótimo. Mais uns 5 minutinhos aí para a mulherada entrar. Deixa eu ver se a nossa... Já te avisamos que vamos ter participação especial hoje? Sim. Que honra. Muito bem. Deixa eu ver se ela já está por ali. Acho que ainda não. Vou chamá-la.
Boa noite, Ângela. Boa noite, Eli. Gurias que forem entrando, vão fechando seus microfones, por favor. E vão colocando ali no chat se o seu nome, a sua cidade e a educadora para ganhar presença. Ó, nossa convidada de honra está quase entrando. Vocês estão curiosos para saber quem é que vem hoje? Boa noite, meninos. Oi, Lu. Oi. Então, Não, eu não estou finalista, eu estou tendo dificuldades aqui, eu não estou acertando. Mas eu estou me esforçando, eu estou participando aqui, Boa viu, noite. gente? que maravilha. Gurias, a nossa convidada especial acabou de entrar, então eu vou apresentar ela para vocês, e aí depois a Claudinha dá seguimento com a nossa mentora Patrícia. Ana Paula Araújo está por aí? Oi, tudo bom? Tô aqui, gente. Boa noite. Boa Oi, noite. querida. Muito obrigada aí por participar, por estar conosco. E eu convidei a Imagina. Ana aí a pedido da Suzy para fazer umas palavrinhas aí de incentivo para a mulherada da Jornada 2025. Então, Ana, muito obrigada pela tua participação e tudo contigo agora. Imagina, Juliana, eu que agradeço o convite. Boa noite para todas que eu estou vendo aqui. Estou vendo que tem bastante gente, estou vendo alguns rostinhos aqui. Um prazer enorme falar com vocês. O convite da Suzy não é nem convite, é uma ordem, né? Porque esse trabalho que a Suzana faz com o Instituto Dona de Si é maravilhoso. Eu apoio sempre, apoio em tudo que eu posso. Dá muitos resultados bacanas. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui hoje, nesse primeiro dia, né? Nesse momento de começar, de trazer esse ânimo para ir em frente com esse projeto, e estou muito feliz de estar aqui. Eu pensei em falar algumas coisas com vocês, e uma coisa que eu queria começar é falando um pouco de mim, assim, da minha vida, né, da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, e vocês vão entender por que eu achei que seria interessante falar disso. Eu acho que todo mundo me conhece, né, as pessoas que assistem jornal já me conhecem já meio pronta, digamos, né? E eu cresci numa família com muitas dificuldades financeiras. Eu sou nascida no Rio, mas eu fui criada em Juiz de Fora, com uma mãe praticamente sozinha, um pai ausente, como tantas de nós, né, vivemos aí, né, na vida. Infelizmente, isso é uma realidade que se repete. Minha mãe cuidando ali com 3 filhos, e a gente começou também a trabalhar muito cedo. Eu estudei piano, e eu toco piano até hoje. E eu fui professora de piano quando eu tinha 14 anos de idade. E o meu irmão também começou a trabalhar com 16. Então a gente ajudava a pagar as contas de casa. Eu pagava a escola da minha irmã, o meu irmão pagava o aluguel, e minha mãe tentava se virar da maneira que podia. A gente tinha muita ajuda dos meus avós. E minha mãe sempre martelou muito uma coisa na minha cabeça, acho que por aquela decepção dela, né, de ter se separado, e desde o começo ter tido, mesmo quando era casada, ter tido ali um companheiro com que ela não podia contar. Acho que caiu nela aquela ficha de que não dá para depender de ninguém. Então, ela, como mãe, especialmente para mim e para minha irmã, ela sempre falava muito: olha, Ana, você tem que ser independente, você tem que ser a sua vida, você tem que ter o seu dinheiro, você não tem que depender de ninguém para nada, você precisa construir a sua vida. Às vezes eu acho que eu fiquei independente até demais, sabe? Mas eu acho muito importante isso, porque isso dá autonomia para a gente, isso faz com que a gente possa ter as nossas escolhas. Isso é uma coisa muito importante que eu queria dizer aqui. E a outra coisa, ainda mais importante, ainda mais para vocês que estão aqui nesse projeto, que é o maior investimento, que maior trouxe retorno na minha vida, é a educação. Foi a educação
o conhecimento. E aí eu não estou falando só do conhecimento formal que a gente tem na escola e que é importantíssimo, todo mundo sabe. Estou falando desse conhecimento que vocês vão começar a ter aqui a partir de hoje, sabe? Porque você tem informação para você conseguir melhorar nos seus negócios, tocar melhor a sua vida, administrar melhor a sua parte financeira, administrar o seu trabalho. Isso é conhecimento. E conhecimento é uma coisa que liberta a gente, que faz a gente mais longe, sem depender de ninguém. Claro que são muitos os fatores, né, que jogam contra muitas vezes, não é todo mundo que vai batalhar e vai ser bem-sucedido, mas a gente pelo menos tem que fazer o máximo que a gente puder para a gente conseguir conquistar as coisas mais importantes que a gente precisa na vida, conquistar a liberdade, conquistar a nossa independência financeira, conquistar nossos sonhos, nosso lazer, administrar o nosso tempo. São todas questões que vocês vão aprender muito aqui, tanto nos ensinamentos do curso em si. O curso é espetacular. Eu já li o livro da Suzy, que fala, né, um pouco de como é que funciona o curso. Eu acho que ele é bem útil para várias áreas na vida. E eu acompanho, às vezes, também muito das meninas que são aceleradas aí no curso, né, que fazem esse curso de aceleração com a Suzy. E quantas, assim, sabe, têm transformações incríveis na vida, conseguem ter uma vida mais feliz, mais satisfatória, porque a felicidade da gente mora muito nisso, né? Também no dia a dia, no que a gente está fazendo, nos frutos que a gente colhe da nossa dedicação, do nosso esforço. E eu acho que o curso aqui vai ajudar vocês a aprender a canalizar essa energia para o lado bom. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria dizer para vocês que não desistam. Às vezes eu sei que, puxa, eu imagino que todas vocês que estão aqui tenham aquela rotina, né, atarefada de muita coisa para dar conta, muito problema para administrar. Tem as que têm filho, as que têm, às vezes, mãe, pai para cuidar, tem marido, tem outras situações, e às vezes os apelos, né, para a gente desistir são grandes. Eu vou tentar continuar com isso depois, porque está complicado. Sempre vai ser complicado, né? As coisas nunca são fáceis, então a gente tem que focar, porque isso aqui é um período que vocês vão fazer esse curso, eu tenho certeza que vai dar muito, muito resultado para vocês. Eu, inclusive, eu tenho me sofrido um pouco vendo muitos casos de violência contra a mulher, né? Eu escrevi 2 livros falando desse assunto, um sobre violência sexual, o chamado Abuso, que eu lancei no meio da pandemia, e outro que eu estou lançando agora, chamado Agressão, que fala sobre a escalada da violência doméstica no Brasil. E além da dependência financeira, que é uma coisa que mantém muitas mulheres presas em relacionamentos ruins e muitas vezes também extremamente violentos, pode até não ser violentos fisicamente, mas violentos verbalmente, psicologicamente, mulheres que dentro de casa não conseguem ter uma vida, sabe, tranquila, aquele momento que você está em casa, que é para você se sentir mais segura, mais protegida, mais relaxada, e que não conseguem ter isso. Então, a independência financeira é fundamental para construir isso. E também um poder que vem, quando a gente fala essa palavra, né, empoderamento, não é só questão também do dinheiro em si, até porque eu vejo muitas mulheres que têm independência financeira e que sofrem violência doméstica. Mas quando você começa a se empoderar, a se sentir dona de si, a sentir que você é dona da sua história, do seu trajeto, claro, com as dificuldades, mas que você está cada vez mais procurando melhorar o que você pode na sua vida, fazer por você mesma, fazer pelos seus filhos, pela sua família, pelas suas amigas. Aqui vocês vão encontrar muito isso, de uma dar a mão para a outra. A gente tem que ir nesse caminho. Então, olha, estou aqui muito feliz de estar nesse primeiro dia que vocês estão começando. Quero saber o resultado depois do final, hein, dona Juliana? Você me conta aí os progressos. Eu amo saber as histórias. A Suzy, de vez em quando, me conta, me passa uma história. Olha essa história dessa aqui que estudou aqui e tal. Enfim, eu fico muito feliz. Eu sou muito empolgada com esse projeto e quero desejar aqui tudo de melhor para vocês. Vão com tudo e eu vou estar aqui, ó, na torcida. Ana, na verdade, a gente já está no meio do curso, a gente já está em andamento. Eu entendi que era a primeira aula, mas que bom, não, então. Já estamos no meio, então foi super importante essa tua fala, porque assim, ó, porque tem gente desistindo, sabe, né? Como é que porque são? chega aquele momento que é da dificuldade. Eu já estava achando que estava começando, já prevendo o que está acontecendo agora, né? Porque realmente tem uma hora que as coisas de fora gritam e você acha, não, já aprendi aqui o suficiente, a partir daqui já dá. Gente, não desiste. Já está na metade? Já fizeram a metade. Agora, sabe, vai até o fim. Eu tenho certeza que vocês vão colher bons frutos de estar aqui. E todo mundo que termina esse curso ganha um certificado que é extremamente importante também depois para a sua vida profissional, né, Ana? Então,
Vamos lá. Muito obrigada, minha querida, pela tua participação, disponibilidade. Hoje a gente teve reunião com a Suzy e eu falei que era tu e ela só fazia, meu Deus, a Ana é um amor. Eu também, Então, gente. Ela é demais. Ela é ela é demais. demais, né? E E você olha, também. e tem outra coisa, certificado a gente não desperdiça não, viu, gente? Faz até o fim para pegar, porque faz diferença, faz diferença. Isso aí. Agora a gente vai ter uma mentoria com a Patrícia, que é da Fundação Casas Bahia, nossa patrocinadora. Então vai ter Legal. uma aula incrível. Ana, muito Nossa, obrigada. tem mulher incrível aí reunida, gente. Vamos uma puxando a outra e vamos todas em frente. Um beijo Isso grande aí. para vocês. Obrigada, querida. Beijo. Gurias, vou deixar vocês aqui também. Agora a Patrícia assume e a Claudinha vai ficar aí tomando conta. Flavinha, qualquer coisa, grita. Tá bom? Beijo, uma ótima aula. Beijo, Tchau, Ju. Paty, o espaço é todo seu, fica muito à vontade, pode compartilhar sua tela e qualquer coisa pode me chamar que eu estou aqui para te auxiliar. Tá ótimo. Então, vou começar a compartilhar aqui. Não vou conseguir enxergar, né, mais aí vocês. Então, o que você precisar, você vai me interrompendo aqui, tá bom? Pode deixar. Bom, vamos lá. Primeiro, né, tô me sentindo em casa porque eu já vi que tem várias cariocas aqui, então já estou me sentindo em casa. Primeiro lugar, quero dizer que é um prazer, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, né? É incrível a gente poder estar aqui conversando e falando com tantas mulheres maravilhosas. Eu acho que é muito importante, assim como a Ana falou, é muito importante que a gente ter esses espaços para a gente se fortalecer, né, enquanto mulher, a gente se unir, a gente crescer juntas, né? Então, quando eu entrei na área de RH lá atrás, né, e depois eu vou contar um pouquinho mais, eu logo vi que o impacto social que eu podia ter, né, nas pessoas, enfim, de uma forma geral, seja dentro de uma empresa, seja de forma autônoma. Então, isso me instigou mais ainda a querer continuar dentro dessa área, né? Então, seja também ajudando as pessoas a se recolocarem, né? A buscar algum emprego, né? Iniciar a sua trajetória profissional. O trabalho ele é muito importante, ele é uma parte muito importante da vida, né, de qualquer ser humano. É através dele que a gente, né, tem as nossas conquistas, a nossa subsistência, a gente, né, constrói a nossa identidade, a gente constrói a nossa autoconfiança. Então, eu sou apaixonada, né, obviamente, aí por essa área, né? Então, é muito bom também eu poder escolher uma profissão, né, onde eu possa atuar ajudando outras pessoas e estar aqui hoje, então, né, ajudando, né, podendo contribuir aí com o crescimento de cada uma dessas mulheres é incrível. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. Então, vou tentar trazer aqui, eu sei que talvez tenha mulheres aí que estão, né, querendo seguir o empreendedorismo, abrir seu próprio negócio, ou já abriram, ou outras mulheres que estão pensando, será que eu vou para o mundo corporativo, eu vou ser CLT? Então, tentei trazer também aqui alguns temas, né, que sirva para qualquer uma dessas mulheres, né, em qualquer momento de vida que estejam, tá? Então, deixa eu passar aqui. Vou começar, obviamente, contando um pouquinho sobre mim, né? Então, quem é a Patrícia, né? Me chamam de Pati, né? Como eu gosto de ser chamada. Eu sou uma carioca, então, como eu falei ali no início, né, da minha fala, eu sou uma carioca morando em São Paulo há mais ou menos 4 anos, né? Então, eu deixei tudo para trás, larguei tudo lá no Rio de Janeiro, vim para São Paulo. Eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, né? E eu imaginei que em São Paulo eu conseguiria alcançar esses objetivos, né? Então, não foi fácil, né? Acho que, aliás, todas as decisões que a gente toma na nossa vida, né, de grandes proporções, né, de grandes mudanças, elas são difíceis. Então, a gente tem que escolher qual o difícil, né, que a gente vai querer enfrentar para poder realizar esses sonhos, né, esses objetivos na nossa vida.
Então, eu deixei para trás minha família, meus amigos, meus afilhados, né, que eu trouxe aqui também, que tem 2 afilhados que são as minhas grandes paixões, e cheguei aqui sozinha, né? Na época me convidaram para trabalhar aqui no Grupo Casas Bahia, e eu vim com a cara e com a coragem, dei um 360 assim na minha vida e estou aqui até hoje, né? Então eu olho para trás e me orgulho bastante aí de tudo, né? De onde eu cheguei, o que eu conquistei até agora, né? E tenho ainda muitos sonhos, muitos planos aí para poder conquistar. Aqui também, né, na minha biografia, na minha bio aqui eu trago que eu gosto bastante, né, de praia, de natureza, tenho os meus principais hobbies, né, estão ligados ali a esportes, né, então eu gosto de jogar futevôlei, correr, nadar, qualquer tipo de esporte me chama que eu tô indo. E o que eu acho muito legal porque o esporte ele também me ensinou, né, e me trouxe ali disciplina, bem-estar. Então, eu sugiro também que todas aqui, né, encontrem alguma atividade física que se identifiquem, né? Então, com atividade, né, me trouxe uma melhor alimentação, uma rotina melhor de sono, né, uma melhora na minha saúde mental, porque eu me sentia sempre muito ansiosa, né? Então, eu encontrei no esporte uma forma de descompressão, né? Então, de eu aliviar as minhas tensões do dia a dia, do trabalho, dos problemas. Então, eu indico fortemente aí que todas também encontrem aí uma atividade no seu dia a dia, tá? Que é muito, muito importante. Falando aqui um pouco da minha trajetória profissional, né? Eu tenho 41 anos, então comecei a trabalhar bem cedo. Na verdade, eu comecei a trabalhar lá com 14 anos, né, como recepcionista de festa, porque eu queria ter meu dinheiro, queria ter minha independência, meus pais não podiam me dar, então eu fui começar a trabalhar. Entrei na faculdade, eu me formei, né, em administração, já comecei a estagiar. Logo no início eu entendi que eu queria, né, a área de recursos humanos. Então, logo comecei a trabalhar lá no Rio de Janeiro, né? Então, trabalhei em empresas de varejo de moda, trabalhei em consultorias, indústria, e ao longo dessa minha trajetória, né, por exemplo, eu tive uma experiência empreendendo. Então, lá em 2016, eu trabalhava numa consultoria, eu ficava remoto em casa, então eu vi oportunidade também de fazer uma renda extra, né? Então, eu abri uma brigadeiria, então eu fazia brigadeiro ao longo do dia, quando dava, de madrugada, entregava nos finais de semana. Então, era uma loucura, mas eu adorava. E chegou um momento que eu mudei de empresa, enfim, estava trabalhando, né, presencial todos os dias, e aí eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu seguia com a minha brigadeiria, ou eu seguia ali no mundo corporativo, e foi o que eu decidi, né? Então, estou até hoje no mundo corporativo, mas o que eu acho importante trazer, e aí nessa minha trajetória, e como exemplo, que a nossa trajetória profissional, né, a nossa trajetória de vida, ela não precisa ser linear, né? Então, ela vai ter altos e baixos, né? Talvez em algum momento você quer trabalhar numa empresa, depois você quer empreender, ou vice-versa, você está empreendendo, mas agora, né, você quer mudar, você quer fazer uma transição de carreira, algum momento você decidiu focar na sua maternidade e agora você quer voltar para o mercado de trabalho. Então, tudo isso, né, para vocês ficarem tranquilas, porque tudo isso é normal, acontece. E aí eu estou falando não só por experiência própria, mas também falando, né, aqui do lado de uma profissional que
sei lá, quase 20 anos de carreira, eu entrevisto ainda centenas de pessoas, né? Então, aí toda a minha trajetória ela foi basicamente dentro da área de atração e seleção, então recrutando pessoas, né, para trabalhar nas empresas. Então, entrevisto muitas pessoas, muitas, e que muitas delas passaram por esses movimentos, né? E todas elas são muito valorizadas no mercado, né? Então, seja quem empreendeu e quer ir para o mercado de trabalho, isso é muito bem visto também, ou vice-versa, ou como eu falei, de repente parou um tempo ali, né, para focar em algum projeto, isso é muito valorizado dentro das empresas, então fiquem tranquilas aí para fazer os movimentos, né, que forem acontecendo para a gente mudar de ideia, agora eu não quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo, né, acho que só o que a gente tem que tomar cuidado né, para a gente não parar no tempo, para a gente sempre estar se atualizando e planejando, né, não deixando a vida levar. Então, por mais que eu queira fazer um movimento em alguns momentos da minha vida, é muito importante que a gente planeje isso, planeje esses movimentos. Então, a gente vai falar aqui também hoje sobre planejamento de carreira, tá? Então, acho que, né, consegui trazer um pouquinho aqui sobre a minha experiência, sobre a minha trajetória, e vamos falar aqui sobre medos, né? Como que a gente identifica os nossos medos. Eu trouxe ali em primeiro lugar porque é importante a gente conseguir vencê-los para a gente poder, né, decidir o que a gente vai querer fazer, decidir os nossos objetivos de vida, de carreira. Depois a gente fala um pouquinho sobre marca pessoal, sobre planejamento de carreira e networking, tá? Talvez em alguns momentos aí no curso, na trajetória aí que vocês estão, vocês tenham visto, né, já algo similar, mas vou reforçar aqui também e lá no final a gente pode conversar mais e bater um papo, tá? Então, quando a gente fala, né, aqui sobre os nossos medos, né? Eu gosto de trazer essa frase que é da Tara Mohr, ela é uma escritora americana, e ela fala, né? Jogar grande, né? Ou sonhar grande, não é sobre a gente fazer mais, é sobre a gente viver mais alinhado com quem a gente é, mesmo com medo, né? Mesmo com dúvidas, vai assim mesmo, né? Então, eu gosto bastante aqui dessa frase, né? E aí a gente está aqui num grupo, né, de mulheres e a gente sabe que a maioria das mulheres elas são guiadas por uma voz interna que sempre diz para a gente que a gente não está pronta, né? Ou uma voz interna ou aquela vozinha externa, né? Que a gente não está pronta, que a gente não é boa o suficiente, né? Então a gente duvida da nossa capacidade, né? A gente acaba se comparando com outras pessoas, né? A gente tem medo de falhar, de que a gente vai ser julgada. Então, na maioria das vezes, a gente prefere não fazer, não se arriscar, né? E aí, normalmente, para a gente justificar isso, né? Isso vem disfarçado ali de uma prudência, não, melhor eu não fazer isso agora, deixa eu ir com calma, né? Então, mas isso está camuflado, na verdade, pelo nosso medo, tá? E quando que esse medo normalmente ele aparece, né? Então, ele vai aparecer quando a gente vai tentar algo novo, quando a gente quer recomeçar, quando a gente vai se expor, quando a gente está prestes a assumir mais protagonismo na nossa vida. Então, ele vem. E como que a gente identifica, né, os nossos medos? Na verdade, existem dois tipos de medos, tá? Então, tem o primeiro medo, que é aquele que é imaginado, né? Ele está na nossa cabeça, ele nos paralisa normalmente, né? Então, a gente pensa, se eu fracassar? E se as pessoas rirem de mim? Né? E se eu não for aceita? Né? Então, ela age normalmente para te frear,
né? Então, ela vai te paralisar, né? E a gente vai acabar se sabotando. Então, como que a gente reconhece esse tipo de medo, tá? Normalmente, ele vem com aquela taquicardia, com aquela ansiedade, com aquela tensão no corpo, né? E aí ela faz a gente procrastinar, né? Deixa eu deixar para amanhã, mês que vem, eu começo ano que vem. Então, a gente faz a gente ir colocando isso para frente, adiando os nossos sonhos, ou até mesmo desistindo, né? Então, eu desisto de fazer aquilo que eu planejava por conta desse medo. Então, ele acaba sendo ali desproporcional à realidade que de fato é, né? Então, por exemplo, né? Então, eu estou há um tempo parada e eu quero voltar para o mercado de trabalho. O que é esse medo? O que essa voz começa a dizer para a gente? Você está muito tempo fora, né? As pessoas vão perceber, elas vão dizer que você está ultrapassada. É melhor não se arriscar agora. Fica aí onde você está. Então, normalmente, né, essa vozinha faz com que a gente desista ou vá adiando o que a gente quer fazer, os nossos sonhos, tá? E aí, a gente tem um segundo, né, tipo de medo que a gente fala, que é aquele medinho, né? Na verdade, é aquela empolgação que a gente tem, né? E ela normalmente aparece quando a gente está nesse movimento da gente se expandir, né? Da gente crescer. E essa sensação, né, é um sinal de que a gente está entrando, de fato, em algo maior, né? Então, né, esse campo de expansão. Esse medo da expansão é aquele friozinho na barriga, né? Ou que surge quando, por exemplo, eu entrei aqui, sentei e me deu um friozinho na barriga. Nossa, eu vou falar, né? Com tantas mulheres incríveis, então dá aquele friozinho na barriga. Mas ele não é um pânico, né? Ele é uma emoção. Eu estou empolgada, eu estou feliz de estar aqui, apesar de estar com esse leve friozinho na barriga, né? Então, ele está ligado a esse seu crescimento, né? Então, como que você reconhece esse medo que é bom, né? Ele normalmente vem com essa excitação, com essa felicidade, com esse brilho no olho, né? Então, a gente cria esse senso de responsabilidade, né, aqui com a gente e expande. Então, vamos dar um exemplo, né? Então, por exemplo, eu estou numa posição dentro de uma empresa e eu quero crescer, né? Eu quero galgar posições mais desafiadoras, posições maiores, né? E aí essa vozinha, ela diz, isso é grande, ó, vai dar trabalho, mas é aí onde você deve estar, é aí onde você quer estar, né? Então, reconhecer, né, esse desconforto que acontece, a gente reconhecer que ele é um sinal verdadeiro que a gente está crescendo, tá? Então, nem sempre, né, e a gente tem que observar isso, né, nem sempre todo medo ele é um sinal de perigo, um sinal de evite, né, não faça isso, tá? Por que é muito importante a gente conseguir diferenciar isso, né? Porque senão a gente vai impedir muitos recomeços, mudanças de carreira, né? Ou de carreira, ou mudanças na nossa vida, vai impedir decisões importantes de serem tomadas, né? Então, é por isso que a gente precisa saber reconhecer isso, né? Então, a gente não precisa eliminar esse medo, esse friozinho na barriga, né? Essa tensão que dá quando a gente vai tentar algo novo, né? A gente só precisa tentar identificar qual tipo que está acontecendo, né? De verdade. Então, como que a gente minimiza isso, né? Primeiro eu identifico que tipo de medo é esse e eu minimizo dando pequenos saltos. Então, vamos supor, imagino que aqui tenha muitas, né, algumas ou muitas mulheres
que querem empreender, querem abrir uma empresa. Isso é algo grande, né? Isso é algo que expande, que traz crescimento, isso é de um empoderamento, né? Enfim, um protagonismo. Então, a gente pode ir criando pequenas ações que sejam concretas a cada semana, e aí a gente vai botando prazos, né? Então, a gente vai trazendo essas pequenas ações, e aí quando você vê, você já chegou ali no seu objetivo maior, né? Que pode ser, por exemplo, abrir uma empresa, pode ser eu me inscrever numa vaga que super me desafia, né? Enfim, então, eu queria trazer um pouquinho aqui sobre medo antes de tudo, porque ele, na maioria das vezes, vai impedir a gente de construir grandes coisas na nossa vida, tá? E aí a gente segue aqui, então, né? Começa aí com o nosso conteúdo sobre marca pessoal. Marca pessoal é a forma como cada uma de nós nos comunicamos, né? Diz quem você é, né? E o que te torna única, né? Então, é aquela coisa que a Patrícia tem, né? A Daniela tem, a Juliana tem. Então, o que cada uma de nós temos que é único, que nos diferencia, né? Que marca é essa, né? Então, eu gosto muito desse gráfico aqui, né? Porque, em geral, a gente entende que para a gente ter sucesso, né? O nosso sucesso ele depende da nossa performance, dos nossos resultados. E não é bem assim, tá? Então, para que a gente tenha uma carreira, né, de sucesso, a gente precisa olhar para essa imagem profissional, para essa marca, de forma intencional, né? Então, nem sempre, tá? Os resultados falam por si. Então, esse gráfico aqui, ele diz muito. Então, né, os elementos chaves para o nosso sucesso, tá? 60% deles é a exposição, então, quem você é no seu trabalho, né, as pessoas que você conhece, as interações que você tem, as conexões que você vai fazer dentro do trabalho, 30% é a sua imagem, então é o que as pessoas pensam sobre você, tá? E aí, imagem, gente, aqui a gente fala sobre como eu me porto, como eu falo, o meu tom de voz, como eu me visto, como eu me apresento, né? Enfim, então tem muita coisa envolvida aqui. E só 10% de fato do meu sucesso profissional é a minha performance, é o meu resultado. É importante? Claro que é, mas ele não é tudo, tá? Então, o tempo todo, né? Então, eu estou aqui falando com vocês pela primeira vez, né? O tempo inteiro a gente está enviando sinais para as pessoas que estão à nossa volta, que vão construindo a nossa imagem, que vão construindo quem a gente é na cabeça das pessoas que estão aí ao nosso redor, que estão nas nossas relações, tá? Então, é importante a gente ter, né, consciência sobre esses sinais e a gente conseguir influenciar a percepção dos outros sobre nós. Isso tudo é gerir a nossa marca pessoal, tá? Então, normalmente é muito desconfortável a gente falar sobre a gente, tá? Eu vou até dar um exemplo aqui, porque é o tempo todo, né, gente? A gente se sabotando. Nós, mulheres, sempre estamos nos sabotando. Então, ontem, aqui no trabalho, a gente tinha hoje, né, aqui uma reunião de time, e ontem, no grupo do WhatsApp, a gente pediu para as pessoas se apresentarem, para a gente poder ir conhecendo elas, para esquentar a nossa reunião de hoje. E eu
já era quase o final do dia, não tinha enviado o meu resumo, né, falando um pouco de mim. Porque esse time é um time novo, tá? Por isso que a gente fez essa dinâmica. E aí a minha chefe falou, Patrícia, você não enviou ainda lá no grupo, né, falando um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem. E aí na hora eu falei assim, nossa, mas a minha vida é tão desinteressante, eu não tenho nada tão interessante para falar. E ela falou, você não tem? Olha isso. E eu comecei a falar, caramba, é verdade. Então, é um exemplo que, assim, depois eu nem percebi e conectou muito com o que a gente está falando aqui. Então, normalmente é isso, é desconfortável a gente falar da gente, né? É desconfortável a gente, né, fazer esse marketing pessoal, né? Que normalmente os homens fazem muito bem, né? E a gente está sempre ali se colocando para baixo, achando que a nossa história não tem valor, que não tem, né, que não é interessante. Então, eu também sempre faço um exercício, né, que eu acho que é muito legal, de olhar para trás, né, e ver o que eu conquistei, né, sentir orgulho de onde a gente está. Então, acho que é sempre importante a gente fazer isso. Então, eu não sei, eu propus aqui, não é um exercício que a gente vai fazer agora, tá? Esse material eu vou compartilhar com as meninas, né? Então, vocês vão ter acesso. Então, a cada final de tópico, vai ter um exercício para vocês fazerem em casa, com calma, no tempo de vocês, tá? Mas aqui para marca pessoal, o que eu propus, né? Vocês pensarem para desenvolver o pitch pessoal de vocês, né? O que é o pitch pessoal? É ali de no máximo 5 minutos, tá? Se eu falasse aqui agora, Juliana, enfim, ou para qualquer uma de vocês, o que vocês falariam sobre vocês em 5 minutos? Isso é o pitch pessoal, tá? Então, vocês têm que ter isso na ponta da língua. E para esse exercício, o que é importante? Primeiro, a gente escrever, pensar, refletir. Quem é você? Né? Quem sou eu? O que a gente faz? Quais são as minhas características, né? Os meus pontos fortes, que trazem essa marca de quem eu sou? E para isso é muito importante, porque, obviamente, a gente pode, né, em alguns momentos, ter esse autoconhecimento, mas muitas vezes vai ser importante a gente ouvir as outras pessoas, né? Então, pessoas, amigos, familiares, pessoas do trabalho, pessoas que eu confio, pessoas aqui, né, do instituto, da mentoria, enfim. Então, escolham pessoas que possam falar e trazer essa visão de vocês, porque muitas das vezes a gente não tem essa percepção, né? Não é natural para a gente, tá? Então, aqui dentro, né, do tema de marca pessoal, depois eu queria propor que vocês façam esse exercício, tá? Então, e aí, toda vez que alguém perguntar quem é você, o que você faz de bom, vocês já vão ter isso ali, ó, na ponta da língua, tá? E aí, a gente vai entrar aqui no tema de planejamento de carreira, tá? Então, eu acho que é muito interessante esse tema, e ele vai se desdobrar também para qualquer uma de vocês, né, independente do objetivo que vocês têm, tá? Porque a gente planejar a nossa carreira, né, vai fazer com que a gente transforme aqueles nossos sonhos em ações concretas, tá? Então, assim, carreira não é destino, não, ela é construção, tá? Dia a dia. Então, e aí o que eu acho que é muito legal, que é o seguinte, a gente ter clareza de quais são os nossos valores, né? Os nossos talentos, quais são os nossos limites, isso é essencial para a gente poder tomar decisões que sejam mais assertivas. Então, por exemplo,
Uma mulher que sai do mundo corporativo porque valoriza a liberdade e vira uma consultora independente, né? Ou decide abrir a sua empresa, né? Seu micronegócio. Isso é você ter clareza do que você quer para você, do seu valor, né? Para você tomar uma decisão que seja assertiva e planejar esse movimento, tá? Ou uma mulher que decide fazer uma transição de carreira depois de perceber que aquela área que ela trabalhava estava desalinhada com os seus valores, né? Então, isso aqui também é um exemplo que é muito importante. Eu trouxe uma frase aqui, né, que é aquilo, né? Um pensador, ele trouxe, né, em algum momento: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Que é meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a minha vida me levar. Se eu não tenho um objetivo, se eu não sei, né, quais são os meus valores, se eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, ou as pessoas vão decidir por mim, né? Ou eu vou seguindo sem rumo e sem planejamento, tá? Então, é importante a gente ter essa visão, tá? Antes de eu mostrar aqui, né, algumas ferramentas para a gente fazer isso, eu queria trazer também a minha experiência, né? Então, há 10 anos atrás, 7 anos atrás, eu vinha numa carreira de especialista dentro da minha área de RH, tá? Dentro da empresa, a gente diz que existe a carreira em Y. Ou eu sigo para uma cadeira, né, para uma carreira especialista, ou eu sigo para uma cadeira de gestão, né? Então, eu vou gerenciar pessoas, enfim. E eu vinha de muitos anos como especialista. E aí eu comecei a sentir falta de algo a mais. Então, eu comecei esse planejamento. Falei, bom, a partir de agora, eu quero seguir para a carreira de gestão. Eu quero entender se esse caminho faz sentido para mim. E aí eu comecei a planejar isso. Eu comecei a falar com as pessoas que eu conhecia. Naquele momento, eu já fazia alguns workshops de carreira para jovens que querem entrar no mercado de trabalho, ou pessoas que queriam fazer transição de carreira. Então, estudando, né, pensando, ajudando outras pessoas a pensar, eu também estava pensando e planejando a minha carreira. Até que surgiu, né, o meu primeiro convite para coordenar um time, né? Então, eu fui colocando isso como meta, né? Fui trabalhando, fui fazendo algumas ações para eu chegar nesse momento. E foi o que eu, né, conquistei. Então, comecei numa cadeira de coordenação e hoje eu estou aí numa cadeira de gerência. E aí, né, como eu também sou inquieta e gosto de conhecer coisas novas e quero crescer e me desenvolver, no ano passado, aqui na empresa, eu estou aqui no Grupo Casas Bahia há quase 5 anos. E no ano passado, eu recebi uma gestora nova. E quando ela sentou aqui, a primeira coisa que eu falei foi, olha, eu quero olhar para outras coisas, eu quero mudar de área, né? Porque assim, ó, gente, crescimento também não é só crescer para cima, né? Então, é conhecer outras atividades, outras agendas, conhecer novos conhecimentos, né? Adquirir novos conhecimentos. E eu fui trabalhando para isso e tem 1 mês eu fiz uma transição dentro da empresa de área. Então, eu saí da área de atração e seleção e hoje eu estou como gerente de treinamento e desenvolvimento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos meus para mostrar que, né, é possível, que não é da noite para o dia, que a gente precisa construir, não é sorte, né? Então, a gente precisa construir, a gente precisa planejar, né, fazer esse planejamento de carreira, pensando aonde a gente quer chegar. Então, eu penso em ir mais longe, né? Eu quero ainda crescer bastante, muito, então todos os meus planos, né, todas as minhas metas, elas estão ali desenhadinhas e eu vou construindo isso ao longo do tempo, tá? Então,
eu trouxe aqui duas ferramentas para vocês também poderem fazer, né, e construir esse planejamento de carreira depois com calma. Então, uma é a matriz SWOT, né? A matriz, eu trouxe esse nome, ele é um nome em inglês, eu trouxe porque, né, em algum momento vocês podem ouvir, mas basicamente é uma matriz de força, fraqueza, oportunidade e ameaça, né? Então, ela já tem aqui até as perguntinhas depois para vocês desenvolverem. Então, aqui nesse primeiro bloco de forças, a gente vai colocar quais são os aspectos que favorecem o seu crescimento, né? O meu crescimento. Então, a gente tem algumas perguntinhas aqui para colocar nesse bloco. Então, o que eu tenho, né? Ou que eu faço melhor do que outras pessoas? Quais são as minhas habilidades e as minhas capacidades? Quais as características que, em geral, os outros me elogiam? Que curso, especialização, mentoria e outras coisas, né? Eu tenho. Então, aqui a gente tem um bloco de forças. Então, a gente vai escrever isso tudo aqui, né? Só pegar um papel em branco, divide em 4 e faz os blocos. Nesse segundo bloco aqui de oportunidades, é tudo que eu tenho, o que eu tenho aqui como chances de crescimento e aperfeiçoamento para minha carreira. Então, como que o seu conhecimento, né, o que você conhece, pode ser usado na busca do seu objetivo? Como que você atualiza o seu conhecimento? Então, por exemplo, todas vocês estarem aqui hoje, né? Não só hoje, mas em toda essa trilha, essa trajetória dentro do Instituto, vocês estão buscando atualização de conhecimento. Tá? Então, isso aqui já pode ser colocado dentro desse bloco de oportunidades, né? E aí a gente desce para os outros 2 blocos, que aí aqui são os nossos pontos fracos ou de desenvolvimento. Então, no bloco de fraqueza, o que bloqueia o meu crescimento, né? Então, o que eu não gosto de fazer, né? Que habilidades eu acho que eu não tenho, né? Que eu acredito que eu não tenho e eu preciso desenvolver. Que comportamento costuma me sabotar aí, né, para o meu sucesso? Qual é o assunto que eu tenho dificuldade de entender? Então, isso aqui tudo, né, são as nossas fraquezas e é onde a gente vai ter que trabalhar para expandir. E nesse quarto bloco de ameaças são os fatores externos, né, que podem comprometer os meus objetivos, aonde eu quero chegar. Então, aqui eu vou colocar o que eu ainda não sei que eu tenho que conhecer para eu chegar naquele cargo, para eu abrir minha empresa, né? Então, aqui a gente vai colocar isso. Se eu não conhecer né, se eu não tiver esses conhecimentos, isso pode chegar a me prejudicar no meu objetivo? Se sim, eu preciso correr atrás, né? E que aspectos da minha personalidade, né, podem prejudicar eu chegar aonde eu quero chegar, tá? Então, esse aqui é um exercício simples e fácil, né, e de um autoconhecimento gigantesco para a nossa vida, tá? Então, isso aqui vai estar no material também. E aí, voltando ali para o tema de planejamento de carreira, né, para a gente planejar a carreira, a gente precisa de 3 passos. O primeiro, qual é o meu objetivo, né, onde eu quero chegar? Quais são as metas, né, que eu vou traçar para esse objetivo? E qual é o plano de ação que eu vou tomar, tá? Então, aqui tem um segundo exercício que e aí tem dois exercícios para vocês fazerem, tá? Qual é o meu objetivo, né? Então, aonde eu quero chegar? Então, por exemplo, eu quero ser uma gerente dentro de uma empresa, estou supondo. Quais são as minhas metas,
para chegar nesse objetivo, né? E quais são os prazos que eu vou adotar para chegar nesse objetivo. Então, por exemplo, se meu objetivo é ser uma gerente, eu vou trazer um exemplo de hoje, tá? Meu objetivo há 1 ano atrás era ser gerente de treinamento e desenvolvimento. Quais foram as minhas metas? Então, 1, fazer curso. 2, mentoria. 3, conversar e me desenvolver nas conversas de carreira com a minha gestora, né? Qual o prazo? Né? O prazo era ali de médio a curto, né? Então, a minha expectativa é que levaria quase 2 anos, levou cerca de 1 ano, tá? Então, a gente usa essa matriz aqui para definir isso tudo, tá? E também, se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui, talvez seja um pouco mais visual, então vocês podem escolher. Eu posso colocar nesse modelo aqui que chama de Canvas, né? Então, qual é o meu objetivo, né? Aonde que eu quero chegar, quais são os requisitos, o que eu vou precisar fazer para chegar, quem são as pessoas que vão poder me ajudar, e a gente vai falar um pouquinho de networking lá para frente, qual é o plano de ação, como que eu vou chegar lá, quais são as minhas metas, né? Quais são os custos, eu vou precisar fazer algum curso, enfim, então eu posso colocar aqui, e colocar isso, né, na linha do tempo, em quanto tempo eu vou querer, né, chegar nesse objetivo. Então, são 2 tipos de exercício que chegam no mesmo lugar, mas de formas diferentes. E aí, vocês podem escolher, né, enfim, qual o formato que vocês preferem, tá? Um segundo para beber uma água. Meninas do Instituto, tudo certo até aqui? Tudo ótimo, Paty. Vários coraçõezinhos aqui, tá todo mundo amando. Ai, que bom, fico feliz. Então, vamos para o tema. Aí, queria só trazer esse ponto, tá? Como eu sei que, né, enfim, tem mulheres com diversos interesses, eu trouxe aqui também, e aí, obviamente, né, puxando sardinha um pouquinho para o meu lado aqui, né, dentro de empresa, e sabendo também, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, daqui a algumas semanas, a gente vai disponibilizar uma vaga específica, né, dentro da nossa ferramenta aqui, que a gente faz o recrutamento e seleção, exclusiva para inscrições, né, das mulheres do Instituto que têm interesse em trabalhar aqui dentro do Grupo Casas Bahia, tá? A gente tem o corporativo, que fica em São Paulo, mas a gente tem mais de 1.100 lojas que estão espalhadas pelo Brasil e 29 centros de distribuição que também estão espalhados. Então, a gente vai fazer essa ação aí com vocês em breve, nas próximas semanas. Então, por isso que eu achei também pertinente trazer um pouquinho... para quem quer carreira dentro de empresa, né? Como fazer um bom currículo, como que turbina ali, né? Como que eu faço um bom perfil no LinkedIn, algumas dicas de processo seletivo. Então, eu trouxe aqui também para quem quer carreira dentro de empresa, tá? Então, como que a gente elabora um bom currículo? Tá? E aí, o primeiro ponto, né, que a gente precisa dizer é que com transformação digital, vocês devem estar super ouvindo por aí a inteligência artificial. Com isso, cada vez menos a gente tem papel. Então, por exemplo, eu aqui hoje, eu não recebo papel, não recebo currículo, né? Eu recebo as inscrições dos interessados na nossa vaga pela GUP, que é a nossa ferramenta. Mas... se você for na loja, eu quero trabalhar na loja Casas Bahia, aqui do shopping, do lado da minha casa. Vocês podem ir até uma loja e deixar o currículo de vocês, né? Impresso, no formato de papel. Mas é importante dizer
que cada vez mais, né, o formato do currículo em papel, ele está acabando, tá? Então, eu trouxe aqui algumas ferramentas que muitas empresas usam para fazer a divulgação das suas vagas, tá? Então, a gente tem o vagas.com, o 99 Jobs, a GUP, que é a que a gente usa aqui, o Indeed, o próprio LinkedIn, né? Então, eu trouxe aqui as principais, tá? E o que é muito importante dizer aqui, né, já que está se falando muito sobre inteligência artificial, a maioria dessas ferramentas, ela usa a inteligência artificial para fazer o match entre a vaga e o candidato, né, a pessoa candidata. Então, o que é muito importante dizer aqui, depois a gente pode abrir um fórum mais específico sobre isso. Se vocês verem uma vaga na GUP e se interessarem, o que é muito importante? Eu olhar o descritivo daquela vaga, entender que faz sentido para o meu perfil, e quando eu entrar na GUP para cadastrar, né, o meu perfil, eu colocar palavras-chave que estão no descritivo no meu perfil, porque é isso que vai fazer a ferramenta fazer esse match entre a vaga e você, candidata, que está aí do outro lado. Pensa que, por exemplo, hoje eu tenho 150 vagas, tá? Aqui no meu time. Para cada uma das vagas, a gente às vezes recebe cerca de 1.500 inscrições. Então, é humanamente impossível a gente conseguir ver todos os currículos de todas as vagas. Então, por isso que a inteligência artificial vem para facilitar e organizar numa lista quem são as pessoas candidatas que têm o maior fit com a vaga, né, que você se candidatou ali de acordo com o perfil e as palavras-chave que você colocou, tá? Então, como eu falei, depois a gente pode falar mais, a gente pode abrir um fórum só sobre isso, mas é importante saber como, né, vem funcionando. Como eu disse também, né, hoje ainda temos, né, cada vez menor, mas a gente ainda tem ali currículos impressos e que tem a necessidade de entrega ali, né, na mão mesmo, no estabelecimento. Então, o que a gente fala é que a gente via antigamente aqueles currículos com, às vezes, até 5 páginas. Então, isso também acabou. Currículo é uma página, é objetivo, né? Esse modelo aqui eu também vou disponibilizar, tá, para as meninas do Instituto, para que elas entreguem para você. Então, quero fazer um currículo, não sei para onde eu começo, não sei como. Vocês vão receber esse modelinho aqui para vocês inserirem só as informações necessárias, tá? Então, nada daqueles currículos com livros, né? Páginas e páginas. Inclusive, o meio ambiente agradece também. Então, é legal a gente ter atenção ao layout, né? Como eu falei, vou disponibilizar esse modelo, mas o Word, o PPT, o Canva, GoToJob, né? São ferramentas que ajudam a vocês a criarem ali o layout de vocês de um bom currículo, tá? E aí, outra coisa que é muito importante a gente dizer é que os vídeos, eles estão com tudo. Então, muitas vezes, um processo seletivo, ele antes pede um vídeo, né, para vocês enviarem o vídeo, seja pelo WhatsApp de vocês, ou seja, dentro da própria plataforma, tá? E aí, aqui a gente também pode estender para as entrevistas, que hoje, né, a maioria delas é feita de forma online, tá? Então, se for solicitado um vídeo, seja para entrevista ou seja para vocês enviarem antes, primeiro, teste o celular, né? Para ver se está funcionando, a câmera, o microfone. O local, ele precisa ser silencioso, né? Estar com uma boa iluminação, com uma organização mínima atrás, né?
A gravação sempre na horizontal, peito para cima. Em geral, esses vídeos, né? E aí a empresa ela vai pedir, vai dizer para vocês que tempo que elas estão estipulando para o vídeo. Em geral, é de 30 segundos a 2 minutos, tá? O conteúdo, em geral, é sobre, né, sua vida pessoal, fazer um resumo, saber quem é você, fazer um resumo profissional e quais são os seus objetivos. E postura, né? Postura corporal, simpatia, atenção ao tom de voz, isso tudo é muito importante. E eu gosto de trazer isso tudo aqui, porque tem gente que fala assim, mas Patrícia, isso é básico. Mas não é. A gente aqui, né, que atua na área de atração e seleção, a gente vê de tudo. Então, pessoas ou que não abrem a câmera numa entrevista, ou que estão sem camisa, né, sem homens, sem camiseta, deitados na rede, fumando. Então, assim, a gente literalmente vê de tudo. Então, o que eu costumo falar, gente? Para o vídeo, faça a mesma coisa como você faria se você estivesse presencial ali naquela empresa, tá? Não faça nada que você faria diferente presencial. Então, essa é a dica que eu dou, tá? LinkedIn, né? O LinkedIn hoje é a principal ferramenta também que as empresas estão utilizando, mas não só para empresas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que é o LinkedIn, caso alguns de vocês não conheçam, tá? É uma ferramenta profissional, tá? Então, ela tem mais de 1 bilhão de usuários, né, aí espalhados pelo mundo, e 70% das vagas das empresas são divulgadas ali no LinkedIn, tá? Então, você pode estar se perguntando, né? O LinkedIn é para mim? Sim, é para todo mundo. Óbvio que com objetivos diferentes, mas é para todo mundo. Então, para empresário, empreendedor, para fazer networking, parcerias, né? Buscar novos clientes, fazer negócio. É também para funcionários CLT, né, quem trabalha dentro de uma empresa. Então, para poder fazer o seu, né, a sua marca, seu marketing pessoal, se posicionar, buscar oportunidades de trabalho. É também para quem busca recolocação, né, porque ali a gente tem a divulgação das vagas, e também para poder fazer esse networking, tá? E para estudantes também. Então, o LinkedIn é para todo mundo, tá? Eu vou trazer aqui, né, eu tinha pensado em fazer um passo a passo, né, de como vocês constroem um LinkedIn, né, um bom LinkedIn, mas aí eu decidi fazer diferente. Eu vou abrir o meu LinkedIn e vou mostrando ali para vocês passo a passo, né, como que vocês podem fazer, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Vocês veem? Vocês estão vendo meu LinkedIn? Tá compartilhando? Para mim, sim, Paty. Então, tá bom. Então, ou para quem também nunca tenha visto, né, o LinkedIn, esse é o formato, né, a página ali com o seu perfil, aqui no caso o meu. O LinkedIn tem esse topo aqui de página, tá vendo? Por trás, que hoje, como eu trabalho no Grupo Casas Bahia, né, eu tenho esse aqui disponibilizado. Mas, caso você seja, né, uma empreendedora, caso você esteja em busca de, né, de oportunidade, nesse topo aqui, você pode colocar alguma imagem, né, alguma foto que se relacione ali com ou a sua empresa, né, seu empreendimento, ou a sua área de atuação, tá? Depois a gente tem a foto aqui, né? Então, gente, também isso aqui é importante. A foto do LinkedIn é foto profissional, tá? Ela é uma rede profissional. Então, aqui,
né? Nada de fotos de biquíni ou com tops, né? Então, assim, fotos que tragam, então, assim, lá no samba, no pagode, quando a gente sai, quando a gente está indo almoçar, a gente bota o nosso shortinho, bota um top, uma cropped, mas aqui no ambiente profissional a gente precisa manter, né, minimamente isso. Então, uma foto de rosto, né, que se aproxime, que, né, a gente consiga visualizar quem é você, sem alguém do lado. Então, tem muita gente ainda que coloca uma foto com uma outra pessoa do lado, ou com pessoas, fotos assim na noite, sabe, com pessoas atrás, e não é legal. Então, o ideal também é que, né, tenha ali, seja uma foto clara, num ambiente, uma parede, pode ser uma parede branca atrás, tá? Então, a foto é muito importante também. Aqui, ó, né? Aqui vem o nome, né, de vocês. E aqui, tá vendo onde tem, assim, recursos humanos, atração e seleção, treinamento e desenvolvimento, cultura, projetos e programas em atração e seleção. Aqui, por exemplo, eu como uma recrutadora, eu posso buscar perfis, pessoas para trabalhar nas vagas que eu tenho aqui em aberto. Quando eu faço uma busca pelo LinkedIn, é aqui que ele vai buscar, né, essas palavras-chave. Então, se alguém, por exemplo, estiver me procurando, né, para trabalhar para uma vaga e botarem assim, atração e seleção, eles vão achar o meu perfil porque eu tenho isso aqui descrito. Então, aqui é importante. Tem gente que coloca em recolocação profissional, não é para colocar isso, é para colocar aqui palavras-chave exatamente, ou, né, da sua formação, da área que você de fato está buscando recolocação, ou a área, né, ali do seu empreendimento, tá? Então, essa parte aqui ela é muito importante para que clientes ou empresas achem vocês no LinkedIn. Tá? Aqui, em geral, a gente, né, na hora de fazer a inscrição no LinkedIn e atualizar o perfil, ele pede, então, a sua localização, isso aqui é importante, né, para saber da onde você é. Aqui no sobre, né, em geral, a gente coloca um resumo, né, sobre a gente. E aí, eu até desafio vocês, quando fizerem aquele trabalho lá atrás de marca, né, estruturar o pitch de vocês, vocês podem utilizar, descrever aqui dentro do LinkedIn, tá? Então, aqui eu conto, agradeço, né, ali a visita de quem está olhando o meu perfil, eu conto um pouco dessa minha jornada, como é que ela começou ali, né, em recursos humanos, tá? Então, conto um pouco, né, o que eu desenvolvi, o que eu conheço dentro da área de RH. Aqui, hoje eu já não faço mais, mas em algum momento ali, né, eu escrevi alguns artigos, então o LinkedIn tem essa possibilidade também. E aqui a gente começa o momento da experiência. Então, aqui eu coloco, né, então, a empresa que eu estou atualmente, e todos os cargos, tá vendo? Que eu galguei aqui dentro. Então, como eu falei para vocês, eu comecei aqui como coordenadora de atração e seleção, virei gerente de atração e seleção, virei gerente de atração e seleção e desenvolvimento organizacional, e hoje eu estou na cadeira de gerente de treinamento e desenvolvimento, tá? Então, a gente vai trazendo aí a nossa experiência, né, da mais recente para a mais antiga. Então, aqui vem todo o meu histórico, depois a formação acadêmica, então eu sou formada em administração, tenho pós ali em gestão empresarial. Aqui são as minhas licenças, cursos, certificados que eu já fiz, tá? E é legal, depois eu vou compartilhar com vocês também, tem muitas plataformas de cursos, né, que são gratuitas, que tem um custo bem baixinho, então eu vou trazer isso também, eu sempre busco
me atualizar nessas ferramentas, né? Porque nem sempre dá para a gente ficar fazendo cursos que são pagos, então eu gosto bastante delas para ficar me atualizando ali no dia a dia. Então, eu vou depois compartilhar essas ferramentas também com vocês, tá? Não está aqui no meu material, mas eu vou depois compartilhar com as meninas. Aqui os meus projetos, né? Então, os workshops de carreira, né? Que eu já fiz, trabalho voluntário, então, né, os trabalhos voluntários que eu também já participei, enfim, então, dá para a gente receber recomendação de outras pessoas, né, para validarem o nosso trabalho, isso é muito legal, então, enfim, idiomas, né, se a gente tiver, enfim, então, ele é bem completo, tá vendo? É um currículo mais atrativo, né? Vamos dizer assim. Então, no final eu vou deixar o link, o QR Code para o meu LinkedIn. Fiquem à vontade para se conectar comigo, para a gente conversar, para a gente falar, tá bom? Mas no final eu compartilho aqui com vocês. Então, vou voltar para a minha apresentação. Então, aqui a gente falou sobre LinkedIn, né? Já falamos sobre currículo, como elaborar um bom currículo, como a gente elabora o nosso LinkedIn, e aí agora a gente vai falar sobre o processo seletivo em si. Então, putz, me chamaram para uma entrevista, e agora? O que eu faço? Né? Então, antes da entrevista, é muito importante a gente estudar o nosso currículo, né? Estar preparado para contar sobre o nosso perfil, aprofundar sobre os principais pontos, tirar a dúvida. Então, todo mundo pergunta, eu posso falar com o recrutador? Eu posso tirar alguma dúvida? Eu posso perguntar? Pode. Então, perguntem, tirem dúvidas sobre a vaga, sobre o perfil, sobre a empresa, sobre como chegar se for uma entrevista presencial, tá? Pesquise sobre a empresa, isso é muito importante. Então, né, a gente minimamente saber que empresa é aquela que a gente está fazendo a entrevista, né? Que a gente vai participar de uma entrevista. Está de acordo com os meus valores, né? Dentro do que eu, né, onde eu quero trabalhar. Então, é importante a gente minimamente fazer essa pesquisa. E se for presencial, a gente também pesquisar o endereço, porque senão a gente, né, se perde, chega atrasado, perde o horário da entrevista. Então, é importante que a gente consiga chegar minimamente também ali uns minutos antes, né, para relaxar, para se acalmar, porque o momento de entrevista é sempre um momento mais tenso, né, que dá, como a gente falou lá no início, aquele medinho, aquele frio na barriga. Então, se a gente chegar a relaxar com o tempo dentro do horário, né, a gente tem mais chance de se sair bem nessa entrevista. E durante ali a entrevista, né, então, é importante que você né, entenda ali o perfil, né, faça a sua apresentação pessoal, né, a postura, como a gente falou ali, né, caso seja vídeo ou seja presencial. Tire todas as dúvidas, né, com a pessoa que que está te entrevistando. Então, eu sempre falo isso, o processo ele é uma via de mão dupla. Então, a empresa, né, quer encontrar o melhor talento e vocês também precisam entender se aquela empresa é a empresa onde vocês querem trabalhar. Então, perguntem, tirem dúvidas sobre o dia a dia, sobre a cultura daquela empresa, sobre as pessoas que trabalham ali, sobre horário de trabalho, salário, benefícios. Perguntem, né, se a pessoa que estiver entrevistando, pode ser o recrutador ou pode ser o gestor da vaga, não, né, trazer para vocês podem perguntar, tá? E se for uma entrevista à distância, por vídeo, né, atentar para todas aquelas dicas que a gente falou inicialmente, tá? Então, até aqui é isso. Vamos falar agora sobre networking, tá? Networking, né? A gente sempre fala isso, né? As oportunidades, elas fluem por meio das pessoas. Então, a gente sempre vai precisar delas, tá? Para a gente crescer na nossa carreira, né? Para a gente abrir o nosso negócio, não tem jeito. A gente precisa das pessoas. Então,
construir essa rede de apoio, né, essa rede de influência, ela é estratégica para qualquer trajetória que vocês queiram seguir, tá? E aí, uma coisa também que eu acho que é importante, né, que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte: muita gente fala assim, mas networking é interesse. Não, né? Então, não é interesse quando você também ajuda, né, essas outras pessoas, quando você não procura essa pessoa só para quando você precisa, porque aí sim vira ali uma relação de interesse, né? Então, a gente, como mulher também, tende a subutilizar as nossas redes, né? E a gente acaba nos conectando com pessoas por afinidade pessoal, e que tá tudo bem, é importante, mas a gente precisa diversificar também esse nosso leque para a gente encontrar mais oportunidades, tá? E como a gente, né, obviamente está aqui num grupo de mulheres, né, eu trago esses desafios que a gente tem no dia a dia, tá? Que são muitos, né? Eu trouxe 3 principais aqui, que em geral, né, a mulher ela se sente pressionada a trabalhar mais, né? Trabalhar às vezes o dobro para conseguir a metade do reconhecimento dos homens, né? Em geral isso acontece. Então, a gente tem que trabalhar mais para merecer mais, para conseguir crescer, né? Enfim. Em geral, as mulheres também sentem um certo desconforto em criar essas conexões, né? Então, principalmente quando a mulher ela é a única ou, né, uma das poucas mulheres naquele time, naquele ambiente. Então, acontece muito em ambientes muito masculinos. Por exemplo, aqui no Grupo Casas Bahia, em loja acontece muito isso, né? E aqui também essas mulheres estão passando por um programa, né, um processo de mentoria para ajudá-las nisso, porque os ambientes são muito masculinos, né? Loja, em geral, a gente tem, né, predomina a figura masculina, né? Então, em geral, a gente acaba se sentindo mais desconfortável para criar essas conexões, né? Então, a gente tem um outro grande desafio, que é a gente ser percebida, né, nesse networking, da gente ser mal interpretada, né? Quando a gente, por exemplo, vai se conectar com um homem, por exemplo, né? O que ela está querendo, né? Então, por isso que a gente também estimula cada vez mais esse ambiente entre nós mulheres, né? Para a gente ter mais segurança e não passar por esses desconfortos, tá? Então, esses são alguns desafios que a gente tem aqui quando a gente fala de networking. E aí, algumas estratégias para a gente estabelecer esse networking, para a gente estabelecer essas conexões com as pessoas. Então, primeiro, eu preciso ter clareza do meu objetivo, né, para aquela conexão, né? Então, o que eu quero? Eu quero me conectar porque eu quero uma vaga, eu quero me conectar porque aquela pessoa é uma empreendedora e eu quero seguir o mesmo caminho, enfim. Então, eu tenho que saber qual é o objetivo daquela conexão, né? Depois eu preciso mapear a minha rede de contatos, de networking. Quem são essas pessoas que vão me ajudar a chegar no meu objetivo, né? E como eu falei lá atrás, não só pessoas que sejam, né, da nossa afinidade pessoal, tá? A gente precisa, né? Outra estratégia é a gente ter proatividade, né? Então, a gente se antecipar e ser mais intencional, né? Então, participar de eventos, né? Esse momento que a gente está tendo aqui é um momento de networking, então é uma estratégia para estabelecer conexões, né? Gerenciar esses nossos contatos que a gente tem. Então, a gente fazer contato, como eu falei, para não parecer interesseiro, a gente gerenciar e estar sempre fazendo contato com essas pessoas, né?
entendendo se elas também precisam de ajuda, né? Enfim, então isso é importante. Construir essas redes de apoio, né, e acolhimento para que a gente consiga chegar no nosso objetivo, porque, como eu falei também lá na frente, né, quando a gente sonha grande, quando a gente tem um grande objetivo, vai ser difícil, não vai ser fácil. A gente vai encontrar barreira, né? Principalmente no nosso caso, né, como mulheres. Então, a gente precisa construir essa rede de apoio, isso aqui que a gente está fazendo, para a gente crescer juntas, para a gente, né, alavancar juntas, tá? E a gente incentivar ali ações de conscientização, né? Então, quem puder, quem pode, né? Quem já está dentro de uma empresa, enfim, falar na igreja, no seu bairro, dentro da sua família. Então, incentivar essas ações de conscientização para que a gente combata essas barreiras, né, que a gente encontra, né, no estereótipo de gênero, né? Aqui está na empresa, mas poderia ser em qualquer outro lugar, tá? Então, algumas estratégias aí para a gente estabelecer essas conexões, esse networking. E aí vai um exercício para vocês fazerem depois, que é vocês montarem um mapa de rede, né? Uma lista, tá? Com quem são as pessoas que te apoiam, né? Para você fazer esse networking. Quem são as pessoas que você admira e quer se conectar fora esse círculo, né, de afinidade que você tem? Quais são os espaços aonde vocês querem estar? Eventos, grupos, seminários, comunidades como essa aqui que a gente está trazendo. Então, listem isso, né, e façam contatos com essas pessoas para vocês conseguirem chegar lá no objetivo, né, que vocês estão traçando, né, enfim. Então, eu acho que eu queria finalizar aqui falando, acho que desse ponto de networking. A gente poderia ficar falando aqui muito tempo, mas a gente tem o tempo limitado. Então, para a gente fechar, queria voltar na nossa frase que a gente começou lá no início. Então, jogar grande, sonhar grande não é sobre fazer mais, é sobre viver mais alinhada com quem a gente é, mesmo com medo, mesmo com dúvida, tá? E aí, para a reflexão final, eu queria trazer para vocês, né, refletirem, pensarem, com calma, não agora, qual é o pequeno salto que vocês vão dar essa semana, no máximo semana que vem, em direção ao seu objetivo, né? Em direção a esse jogar grande. O que vocês já vão começar a fazer, ou, né, algumas podem já estar fazendo para chegar lá. Tá? Então, eu queria finalizar aqui com essa reflexão, tá bom? Obrigada. Aqui tem o QR Code né, que leva ali para o LinkedIn. Depois compartilho também aqui o link com vocês, com as meninas. Fiquem muito à vontade para se conectar comigo. A gente vai falando, vai tirando dúvidas, uma isso, puxando a outra, uma ajudando a outra. Tá? Vou descompartilhar para começar a ver vocês. E aí eu acho que a gente abre para as perguntas. Deixa eu voltar aqui. Que incrível essa mentoria hoje. É tão bom mostrar tantas oportunidades, né, para essas mulheres todas. A gente muitas vezes pensa, né, tão limitado, e aqui tu trouxe tantas oportunidades para elas. Parabéns mesmo. Obrigada, e que bom, né? Espero que todas tenham gostado, que tenha sido relevante, proveitoso. Enfim, a minha ideia, a minha intenção aqui nesse pouco tempo era, de fato, né, poder trazer também exercícios práticos e reflexão ali para a nossa vida, enfim, para a nossa carreira, para os nossos objetivos. Maravilha. Flavinha? Claudinha, vou deixar aqui o link com a nuvem de palavras sobre a mentoria de hoje da Patrícia. Vocês entrem no link, meninas, preencham lá suas palavras. Depois a gente vai transformar isso em post
e compartilhar para todo mundo saber quais foram as experiências de vocês na aula de hoje da Patrícia. Foi muito relevante e com certeza vai ajudar vocês nesse caminho aí, seja para o empreendedorismo, seja para o CLT. Então, entrem lá, vou compartilhar aqui a tela rapidinho, só para a gente ver juntas quais são as palavras. Claudinha, antes de parar de gravar, pede para as meninas, para a Paty também falar a frase-chave para as meninas, por favor. Ah, verdade. Eu não sei se a Ju já havia combinado contigo ou não, Paty, mas a gente sempre pensa numa palavra-chave para este momento. Você pode compartilhar com a gente uma palavra-chave? Eu acho que eu gosto porque eu gosto muito dessa frase, né, do jogar grande, sonhar grande, né, então acho que a gente ouve por aí, né, a gente sonha pequeno, sonhar grande, é o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande, né, vamos acho que pensar aí onde a gente quer chegar, acho que a gente pode chegar onde a gente quiser. Eu lá atrás também não imaginava, hoje eu olho para trás e falo, nossa, hoje eu sou gerente de uma das maiores empresas, né, desse Brasil, então acho que sonhem grande, né, então acho que essa é a minha palavra que eu gosto sempre de usar. Maravilha. Vamos abrir para as perguntas, então, meninas. Deixa eu ver quem levantou a mão aqui. Cibele, você quer começar, meu bem? Sim, eu quero fazer uma pergunta para a Paty. Paty, a situação é o seguinte, eu tenho 44 anos, estou afastada do mercado de trabalho, vai fazer 13 anos. Tenho pouquíssima experiência em carteira, não tenho profissão definida, estou estudando técnico em logística e eu pretendo retornar ao mercado de trabalho. Aí eu tenho assim, um receio muito grande do que botar no meu currículo e o que falar no